Fala, seus pão na chapa. Olha eu aqui de volta para falar o que foi o jogo do Corinthians, cara. Tá, ficou difícil. Ficou difícil pro Corinthians. Os dois jogos que ele tinha em casa, que ele poderia ter vencido ou empatado, ele perdeu. Então a situação do Corinthians na Libertadores ficou complicada agora, que vai ter dois jogos fora com dois adversários que ele perdeu em casa, né? Mas antes disso, ó, curte aí, se inscrevam no canal, compartilha, deixe nos comentários aí pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e entregar mais para vocês aí, beleza? Vamos às análises do que foi o Corinthians, né? O Corinthians hoje já foi um time um pouco melhor, né? Eu acho que já teve uma transição ali no ataque melhor. O Adson, eu acho que na minha opinião como torcedor, né, como apaixonado pelo futebol, o Adson, na minha opinião, foi o melhor em campo, não deve ficar fora desse time do Corinthians, tá? O Corinthians já teve mais intensidade, jogou melhor. O primeiro tempo do Corinthians foi, sabe, perfeito, mas a gente sabe quem é o Corinthians, né? O Corinthians, ele joga um tempo com intensidade, com pegada, no segundo tempo ele morre. O Vanderlei tentou trocar algumas peças, algumas situações, mas aí quando você olha para o banco, aí você vê para substituir Paulinho, que é um motor de Chevette já pesado, só bebe. Aí você vê Romero, não dá. Então, são poucas opções, são opções que não mudam o estilo nem a tática do jogo, né? Você vai tirar o Maicon, que errou ridiculamente. O Maicon, o Corinthians gastou uma nota para trazer esse cara. E esse cara não tá jogando nada, cara. É horrível. O Corinthians em campo. Segundo tempo, o Corinthians viu o Del Valle jogar. Não vi mais o Corinthians apertando, tentando manter a posse da bola. No primeiro tempo, o Corinthians fez de tudo para manter a posse da bola, ter os melhores lances. O Corinthians no primeiro tempo poderia ter vencido fácil, mas o Del Valle veio com proposta de contra-ataque e conseguiu, através dos contra-ataques, vencer o famoso Corinthians, né? Como já tinha vencido nos anos anteriores, venceu de novo. Né? Um time muito forte, muito rápido, tem uma defesa muito boa, um goleiro muito bom e tem um contra-ataque muito rápido. O atacante dele é muito rápido, né? Então ficou difícil para o Corinthians agora reverter a situação dele, porque o Corinthians agora vai jogar contra o Del Valle fora de casa e contra o Argentino Júnior, que empatou hoje com o Liverpool do Uruguai. E aí o Corinthians vai ter só mais 3 pontos. Então a esperança do Corinthians agora é que o Del Valle tropece em casa, empata em casa com o Liverpool e perca para o Argentino Júnior ou empate com o Argentino Júnior, que aí eles fariam aí mais ou menos aí 7 pontos. E o Corinthians vence o Liverpool e vence um fora de casa para também fazer 7 pontos e ter um saldo de gol. Mas ficou uma situação um pouco difícil, ficou uma situação meio complicada. Eu acho que, na minha opinião, o Corinthians precisa, eu acho que focar hoje em acertar o time, acertar a situação financeira, acertar a situação do clube, tá? O clube não passa por situações boas, né? São anos de eleição, então tá um conflito muito forte dentro do clube e isso tá levando para dentro do campo. Os jogadores, eu senti os jogadores hoje com um pouco mais de vontade, mas é que nem eu falei, com isso fez com que o time jogasse muito no primeiro tempo, mas que no segundo tempo não voltou. E mesmo com as substituições, você coloca jogadores que não tem mais motor de V8, e sim motor de Chevette já batido, né? Aquele motor batido, então não deu resultado, né? E para variar, mais uma derrota dentro de casa. Então é isso, galera. Vamos falar um pouco do que foi Fluminense e River Plate. Fluminense e River Plate foi só 5-1 pro Fluminense. Então assim, né, aquele River Plate, eu não assisti o jogo, tava tão interessante o jogo do Corinthians, eu acabei ficando no jogo do Corinthians. Não vi os melhores momentos ainda, que eu vim gravar para vocês, senão ia ficar muito tarde, mas foi só 5-1 pro Fluminense. Então o Fluminense amassou o River teve um jogador expulso, saiu, eu vi, né?
E com isso, né, o Fluminense anda muito bem no seu grupo, né, bateu o seu principal adversário no grupo, que para mim é os classificar River e Fluminense mesmo, né. É um time muito forte, vai brigar aí pelos 3 campeonatos que tá, né, a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, a gente vai falar sobre Copa do Brasil ainda hoje, hein. Então, deve ter jogado muito bem, jogou com o time titular, já tinha poupado no final de semana contra o Fortaleza, ainda conseguiu fazer 3 ainda no Fortaleza, foi 4-3 o jogo, um jogaço, né, 4-2, desculpa. Então, o Fluminense aí muito bem no campeonato, na Libertadores, muito bem na Copa do Brasil e muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar um pouco sobre a Copa do Brasil. O que vocês acharam dos sorteios dos confrontos da Copa do Brasil? Dá uma olhada aí, ó. Então, na minha opinião, eu acho que o chaveamento pior aí foi o do Flamengo e Fluminense, vai ser um jogaço. Corinthians e Atlético Mineiro, um jogaço. E Palmeiras e Fortaleza, né? Palmeiras e Fortaleza, um jogaço também. 2 times casca para vencer em casa e 2 times casca também para jogar fora de casa. Já São Paulo e Sport, para mim aí não tem favorito. O São Paulo não está mostrando um bom futebol. O São Paulo está numa transição. Vai pegar um time que vem muito bem na Copa, na Série B e que vem mostrando um bom futebol também na Copa do Brasil, né? Então, para mim não tem novidade nenhuma. Tivemos também Cruzeiro e Grêmio, que na minha opinião também não tem favorito, né? Vai ser um jogo interessante para se acompanhar. E também, né, os outros confrontos, Santos e Bahia, loteria aí também. 2 times bem apáticos aí para dizer, falar, o favorito é o Santos, né? Ou o favorito é o Bahia. Eu acho que passa. Eu vou falar o que eu acho sobre os times, né? Eu acho que passa Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense vai ser pesado, mas puxando aí os retrospectos dos jogos que foram Flamengo e Fluminense, eu acho que passa Fluminense, né? Palmeiras e Fortaleza, não nada contra o clubismo, né? Mas eu acho que o Abel vai correr atrás desse título aí e vai tentar fazer com que o Palmeiras vença o Fortaleza, né? O primeiro jogo é no Allianz, o segundo jogo é fora, então vai ter que fazer o resultado no Allianz. E o Palmeiras jogando fora também não é fraco, né? É forte. Entre São Paulo e Sport, na minha opinião, eu acho que passa o Sport pela situação do São Paulo, né? Já foi difícil para o São Paulo vencer o Ituano. Então eu acho que o São Paulo, se eu não me engano, pega o primeiro jogo aqui, não, pega o primeiro jogo lá e depois joga aqui. Então assim, serão jogos bem difíceis, né? Entre Cruzeiro